Já ouviu falar de marketing H2H, de humano para humano? A abordagem cada vez mais presente na estratégia das marcas é o nosso assunto de hoje. Olá pessoal, eu sou Caio Correia e está começando mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Entender que as marcas se relacionam com seres humanos, mais do que com meros consumidores e clientes, é uma das chaves para o sucesso de qualquer estratégia de marketing. Esse é o Marketing H2H e é sobre isso o nosso papo de hoje, com duas grandes referências do assunto, o Valdemar Furt e o Marcos Bedendo, ambos professores da ESPM e coautores do livro Marketing H2H, A Jornada do Marketing Human to Human, de Philip Kotler. Marcos, Valdemar, sejam muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Prazer estar aqui. Queridos, vamos começar então. Justamente, eu queria saber de vocês o que é o marketing human to human e quais são os seus princípios, né? Então, já que vocês escreveram aí um livro sobre o assunto, eu gostaria de saber o que efetivamente é esse marketing. We're living today in a very disruptive world on various layers. The most obvious one is the technology, but also political, economical, many things have changed. And the challenge of the companies is to adapt to it. And there are various ways to adapt. And of course, the first step is following the technology trend. But then at the same time, it is necessary to serve the customer to the needs what they want. And the changing needs require a different approach. The old approach of selling products apart, you drink it and you destroy the product, is actually not the approach we are using today, because all the things what we do is not just to be happy, but we want to do something more. So companies who understand that customers want to create value with them, they offer their solution differently than before. Yeah. And therefore, the concept from H2H marketing has its place. Então, esse é um pouco do ponto. São um conjunto de maneiras de olhar para o mercado, de olhar para o marketing, que de certa maneira já estavam presentes. Como sempre, qualquer ciência social, a gente observa a realidade para depois teorizar em cima disso, então eles já estavam presentes, mas que a gente vê que agora está num momento especialmente importante para que a gente possa trabalhar com isso, né? Em especial, o livro trabalha com três elementos, né? Um deles é justamente o que o professor acabou de colocar, que é essa lógica do ambiente de serviços. Então, é você entender o produto não como um item ali colocado, mas como o que ele serve ao consumidor. E por isso você tem um processo de cocriação no final das contas. Você tem um processo que está conectado à parte de evolução constante da empresa, porque é essa questão do mundo que está sempre em transformação. Então, o quanto você consegue evoluir rapidamente é importante. E aí existe uma lógica do design thinking por trás disso. Então, é essa a forma que tem sido colocado no livro. E o terceiro ponto é justamente a digitalização. Então, como que você utiliza, na verdade, os processos digitais, as ferramentas digitais, inclusive inteligência artificial, para que você possa, na verdade, usar elas para individualizar cada vez mais e humanizar cada vez mais o processo. Então, nesse caso, a tecnologia ela entra para ajudar a tratar melhor o consumidor e até os outros stakeholders também. Eu queria aproveitar esse seu gancho justamente falando sobre esse cenário atual de inovações tecnológicas, de inteligência artificial, como que essas ferramentas elas estão ganhando cada vez mais espaço e por que esse tipo de estratégia vai ser interessante, vai ser relevante a utilização dessas tecnologias para justamente, né, o marketing. As we said before, the technology changes are fundamental. And the digitalization has transformed marketing completely. Without the digitalization, you didn't have the access to the people. Of course, in a small area, you had the individual interaction, but now we have the world in our hands. In our mobile, we can approach, we can tell stories, we can sell products, we can offer services. And now we are in the artificial intelligence revolution. Beside artificial intelligence, we have augmented reality, virtual reality, holographic things. So there are many, many more additional. So it's a complex. We talk about immersive technology. And Meta
Metaverse is another form of it. So, and it is a changing world, and the opportunity actually lies in applying the new tools in the new conditions. So everybody who has started thinking about the customer in detail gets new possibilities now. We are talking now about super personalization. Yeah. I mean, you know the heartbeat of your customer because he has a smartwatch. You know the location. You know how much money they spend. So you have actually all the information. And after a while, you can actually extract what is his next step. So you can help him to be more efficient and more happy. So the new marketing needs to utilize the technology and needs to adapt to the requirements of the customer. And that combination, and artificial intelligence is helping you because he can calculate it, he can exponent it, he can look back at your history. So all that thing is possible to change your approach to serving people. Queridos, nesse contexto, então, quais que vão ser os maiores desafios para os profissionais de marketing? And that is, we discussed that before, is the real big issue. Because number one, you need to have access. You need to collect your own data. I mean, if you get data from somebody, it may not be the right data. But if you have that data, you also have to process it. Let's use the example of Tesla. In each and every Tesla car are 3 SIM cards, so 3 transmitters of information. So you need to collect them. You know their position, you know their heartbeat, you know where they're looking to, you know who's outside, you know how they drive, everything you know. But then the question is, what is the person doing next, and what do they want from you as a company? So do they want more comfort? Yeah, would they need to do this and this? Are you willing to pay for it? All this kind of knowledge needs to be gathered and then prepared that the customer can actually purchase. Because if you don't offer a monetizing aspect to it, it's wasted. Actually, after a while, you get bankrupt and cannot serve them. And therefore, it is very important that companies apply that. Let me give you an example. You have artificial intelligence. And the artificial intelligence can help you a lot. The important part is, can it help you in your specific way? Yesterday, we went to a company, and they are creating fragrances, flavors. So they are using AI to determine the specific flavors for specific situations. So let's say you want a roasted beer. Yeah. So you have the malt flavor and the roast flavor. And finding the right components is a difficult process. You can do that in tests, hundreds and hundreds of tests, or you can run an AI mechanism, and that creates a new one much faster. So that is a good application. Você vê assim, então, tem tantas aplicações mais para esse segmento do desenvolvimento de coisas, né, como o professor Valdemar comentou, mas eu acho que uma das grandes mudanças, grandes questões, é que a gente vai conseguir oferecer em massa um processo que antes só conseguia ser oferecido em pequenas escalas. Então, às vezes, aquele conforto, aquele envolvimento que você tem, por exemplo, um negócio familiar, que você chega e o dono conhece você, ele sabe qual é a sua preferência, ele cumprimenta pelo nome, ele pergunta da tua família, isso era uma coisa que estava acessível a um grupo pequeno de negócios, que eram negócios pequenos, muitas vezes não escaláveis. Tá? Hoje, com a capacidade que você tem de coletar informação e usar essa informação, né, para atender melhor o cliente, você pode levar isso numa escala de milhões de pessoas. Então, eventualmente, companhia aérea, empresa de hotelaria, né, enfim, todo mundo que trabalha com esse mercado de massa, né, cervejaria, né, enfim, trabalha com esse mercado de massa muito grande e tal, vai conseguir identificar, né, como ele até citou o exemplo da Tesla, identificar comportamentos, identificar hábitos, identificar né, assim, informações pessoais e usar isso para servir melhor as pessoas. E a verdade, o que acontece a partir daí é que quem souber usar isso bem, ganha uma vantagem num primeiro momento. No segundo momento, quem não usar isso bem está fora do mercado. Porque, na verdade, todo mundo está melhorando ou está entendendo que é possível ser atendido melhor. Então, até usando um outro exemplo aqui,
a gente teve um projeto no passado com uma construtora de grande porte. E ele estava dizendo que o processo que eles faziam de acompanhamento de obra para construção de edifícios, tá? Ele precisou ser refeito, porque hoje, quando você pede a comida pelo iFood, você sabe onde está o motorista com a tua comida, né? O motoqueiro com a tua comida. E aí o pessoal né, que são as incorporadoras, né, que são os clientes da construção, falam assim, não, mas eu consigo isso quando eu peço uma comida de, sei lá, R$80, R$100? Eu não posso saber como que num tá... prédio de 25 milhões, 40 milhões, 50 milhões. Eu tenho que saber isso em tempo real e tal. Então você vê, normalmente o que acontece? Mesmo em mercados que não estão conectados um com o outro, essa necessidade de um serviço cada vez melhor está presente. Então, e aí se você não conseguir usar as questões digitais para isso, você vai ficar fora do mercado. E quem ainda não utiliza a tecnologia no seu negócio, vocês têm algumas dicas de como implementar efetivamente isso no dia a dia? I mean, the large software companies are providing you with sufficient tools for applying it. I mean, Microsoft, one of them. So you can actually apply Copilot when you write your mail. So that's efficiency in communication. You can apply Copilot or Perplexity or Notebook LMM from Google in the way you produce your product offerings. So for communication, you can go a step further and use OpenAI, ChatGPT for analyzing your existing data. So you understand your customer better. I gave the example of how to make your products better. Yeah. A comprehensive example is actually a law firm. And that is pretty obvious that you can upload all the laws and then ask the machine to select this and this and this cases and then come to the principles behind these cases. And then you put up the new case and say, okay, what would be the alternative A, B, and C? Which means you save time in preparation. You create alternatives for your decision-making, and you have the stuff documented, which means when you are, let's say you are law practice with 1,000 people, you can cut 900. Mm-hmm. And you're 100 times faster. Yeah. This is actually the striking element. You may keep your people and use the thing and do more of that. So the use of the new technologies, and it's not only artificial intelligence, as I said, because in the communication you need to go to other ways, and therefore you need the immersion technologies. I mean, you probably heard of President Erdogan from Turkey. He purchased 2,000 hologram machines, and he made 2001 presentations on one evening. Mm-hmm. He was not there in person, but the hologram was there. Yeah. So can you imagine how you can cover a country if you do this kind of stuff? So it's a political application, but it's also possible in normal business, right? And there are many applications. The important part is that each and every company picks it up for itself. Mm-hmm. The flavor, the law, the distribution of, I mean, how could you improve your distribution in a country like Brazil? If you know there's a traffic jam, don't drive there. I mean, mm-hmm. You need when the people, you know when the people need it, so you bring it an evening before or whatever. So a massive efficiency improvement. Bom, para complementar, acho que a resposta foi super completa, mas assim, para complementar, a gente, assim, quem não estiver usando tecnologia, inteligência artificial, use. E aí tem uma coisa que eu acho que eu posso adicionar, né, nessa explicação brilhante, assim, a gente tem a preocupação, muita empresa tem preocupação de estruturar completamente o processo para então entrar numa tecnologia, entrar num mercado ou fazer alguma coisa. Esse é o jeito antigo, tá? Isso está atrasado, isso acabou. O que você tem que fazer quando surge uma nova oportunidade hoje em dia, ou quando surgem essas oportunidades de você melhorar a sua produtividade, é fazer. Então, às vezes eu converso com muito empresário, com muito executivo, falando, não, a gente não está usando ainda porque a gente não sabe muito bem como usar. Esse é o principal erro. Você tem que usar. Abre, compra a licença, passe a utilizar, incentive as pessoas a utilizarem, porque naturalmente um bom colaborador, ele vai entender já desde o início como usar aquilo para até facilitar o trabalho dele.
Então, se você não quiser ficar, mas assim, não é pouco, é muito para trás em produtividade, começa a usar já. Ah, eu não sei muito bem para quê. Não importa, comece a usar. Esse é o novo jeito. É a mesma coisa quando você fala assim, ah, porque tem um mercado novo surgindo aí. Entre. Ah, não, mas eu quero esperar estabilizar. Se esperar estabilizar, você vai perder o mercado. Então, assim, no fundo, esse mundo que a gente vive hoje, que é altamente assim, complexo, caótico e tal, esse é o mundo, né? Então, é isso. Você tem uma série de oportunidades para qualquer tipo de mercado, desde as mais simples tarefas operacionais até perspectivas estratégicas e até de conexão com o consumidor, que são muito importantes. Então, a dica é faça. Perfeito. Can I add something to that? Yeah. Because what we are experiencing now is just the beginning. I personally work on AI since 1985 and many applications. At that time, we didn't call it AI, it was just sophisticated automation. But automation is the first step of using additional intelligence parts. Of course, it's frozen intelligence. You put your thoughts in and then the system works for you. But what we are seeing now is every other day some new stuff. I mean, yesterday came the new project management tool which allows you to give a full project to the software, and the software will do the project management. The next step is software will take over your computer. You tell the computer, I go to a podcast, please dig out all the necessary files for X, Y, C, and Z, and then they bring all the files. Then you tell them, extract them under this and this condition, and then tell the moderator the answers. It's here already. And of course, tomorrow it will be something different. And the day after tomorrow, we'll have some connection to our brain. And it's coming. We know that. And we have, Elon Musk has a company who does that already. They are experimenting on that. And there are hundreds of companies out, not only in China, not only in the US, also in Europe, probably also in Brazil. And this is the start of a new revolution. Of course, it has ethical implications. Of course, we have to be careful not to give everything away. It's the same in democracy. If you give the dictator the allowance to kill you, he kills you. But if you're in a democracy, you have the boundaries. So we need all the boundaries and checks and balances for the new technology. But I think it's obvious that we don't let a dictator run a country, and it's obvious that we don't give AI the power to run us. So it's pretty obvious. So I'm not worried. I'm more worried that we don't have enough time to reflect on that and see the difficulties and avoid the pitfalls. Excellent. Valdemar, Marcos, thank you so much for your presence and kindly giving our audience your time and knowledge. Thank you so much. Thank you. Good to be here. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Te vejo no próximo episódio. Fui!